E acaba de sair a sentença do skinhead Juliano Aparecido de Freitas, acusado de jogar 2 rapazes pela janela de um trem em movimento há mais de 7 anos. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão, mas pode apelar da sentença em liberdade. A inflação brasileira desacelerou um pouco, mas ainda está em alta. É o que aponta a prévia do índice oficial do país, o IPCA 15. Entre os preços com maiores reajustes estão os da área de serviços. Para as clientes deste salão, pintar as unhas é mais que uma simples vaidade. Você fala com a mão, né? Acho que ela fica mais bonita, é feminino. A gente diminui a frequência, mas deixar de fazer não dá. Thalita agradece. Há 2 anos trabalhando como manicure, ela viu o número de clientes crescer rapidamente. Quando eu cheguei no salão, eu atendia 7, 8 clientes por dia. Depois que eu passei a conquistar minhas clientes, eu consigo atender 12, 13 clientes, 15 clientes por dia. O aumento na procura tem feito os cuidados pessoais ficarem mais caros no Brasil nos últimos 12 meses. De acordo com o IBGE, as clientes têm pago 10,82% a mais para fazerem os pés e as mãos. E o reajuste no caso da depilação chega a 13,14%. E esse está longe de ser um fenômeno isolado no país. Praticamente todas as prestações de serviço têm subido acima da inflação. O IPCA 15, que mede a inflação num período de 30 dias, entre os dias 15 de cada mês, mostra que nos últimos 12 meses os aluguéis subiram 10,15%. A alimentação fora de casa, 10,57%. Os gastos com estacionamento ficaram 13,62% mais caros. E os serviços de mudança aumentaram quase 20%. No mesmo período, a inflação é de 6,51%. Praticamente o topo da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano. Este economista explica que o aumento dos serviços está ligado ao bom desempenho da economia brasileira e aos baixos índices de desemprego. Esta evolução é um bom sinal. Mostra que o rendimento de pessoas que são prestadoras de serviço e que também são consumidores, e é um grande número, este rendimento está aumentando. E, de outro lado, que as pessoas que demandam esses serviços no momento, tem condições de arcar com o custo desse serviço. Mas não pode ser visto de outra maneira? Quer dizer, esses aumentos revelarem aí um certo pessimismo com relação ao futuro? Uma expectativa ruim, sim, vamos dizer assim? É sempre a dimensão especulativa que tem na inflação, né? Como se você já se prepara para o aumento que você acha que vai ter, você já aumenta o preço. Exatamente. Então, me parece, apesar de que ele dizer essa justificativa de que também são consumidores e tal, me parece uma explicação muito de um lado só da coisa. Não, o raciocínio dele chega a ser engraçado, porque, convenhamos, se a moda pegar, o sinal de que as coisas vão bem é ter inflação. É subir o preço, né? É subir o preço. A gente já viu esse filme antes, quer dizer, não é isso. Na verdade, o que tem aí é uma cultura ainda, uma memória da indexação brasileira, né, que está presente em várias... Claro, medo de que... Então, deixa eu me proteger aqui não, já. Como o feijão subiu, então eu vou subir a unha que eu estou fazendo. Né? Para eu não levar uma rasteira lá na frente, uma coisa mais ou menos assim. Esse surto inflacionário que a gente está vivendo, quer dizer, é um mistério, até para os economistas. Basta ler os caras que entendem do assunto. É um mistério saber exatamente quais são ou qual é o vetor fundamental disso aí. Mas que, embora já tenha desacelerado, e talvez o fato de estar nos serviços agora seja um bom sinal num outro aspecto, quer dizer, é o final da cadeia. Né? São essas pessoas que já sentiram certos preços que estavam subindo, e aí demoram mais a reagir, aí reagiram, aumentaram seus preços e talvez tenham que recuar daqui a pouco, porque isso que ele disse, as pessoas têm dinheiro, que nada, as pessoas, como a moça disse na entrevista, muito bem pego lá. A gente até pode diminuir a frequência com que faz a unha. Mas isso é um gênero de primeira necessidade. Mas no que diminui a frequência, pode derrubar preço. Um gênero de primeira necessidade. É claro, como é que pode aumentar o preço de uma unha assim? É sério. Um homem sem destino. O ex-diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, deixou hoje a prisão em Nova York, mas não tem para onde ir. Moradores do prédio de Manhattan, onde a mulher dele alugou um apartamento, não o querem lá. Problemas burocráticos relacionados com a fiança atrasaram por horas a saída de Strauss-Kahn desta prisão em Nova York. De qualquer maneira, não era preciso ter pressa. O destino dele ainda era incerto hoje. Os moradores deste prédio, localizado na parte alta e leste de Manhattan, a mais cara da cidade,
negaram autorização para que ele se instalasse no apartamento alugado pela mulher dele. Agora é provável que o ex-poderoso dirigente do Fundo Monetário Internacional tenha de ser abrigado no apartamento de uma empresa de segurança autorizada pela promotoria. Sob liberdade condicional e monitorado eletronicamente, ele não pode sair dos Estados Unidos e só tem autorização para deixar a moradia onde ficar, para ir ao tribunal, ao médico e para rezar em alguma igreja. Bom, como a gente disse ontem aqui, ele já está julgado, esse homem. Agora, vocês querem comentar esses novos capítulos aí da reunião de condomínio? Não, claro que ele tem que ser investigado, tem que ser julgado, quer dizer, a atitude dele parece de uma primariedade, além de ser criminosa, de uma primariedade total, mas eu sempre tenho uma certa recusa, assim, me parece uma espécie de linchamento simbólico, sabe, essa indignação toda. Quer dizer, o cara já foi julgado, já foi condenado. O fato dele não poder morar no apartamento que foi alugado. Eu sempre acho interessante como as pessoas rapidamente se põem a acusar todo mundo, sabe, e tomar uma atitude assim meio moralista. Não que ele não possa, que ele não seja culpado ou venha a ser provado culpado, mas eu desconfio desse moralismo todo, sabe? Linchamento simbólico. Não vai. Não, eu concordo com isso. Eu desconfio desse moralismo todo, lixamento simbólico e tal. Mas eu acho que quando os moradores lá dizem que não querem, não é tanto isso, mas é mais o seguinte, acreditar primeiro no testemunho da moça e depois dizer, olha, isso tem custo, viu? Fazer isso, porque ele não é a primeira vez que ele faz, né? Fazer isso tem custos sociais. Não é tanto, eu acho, Pondé, uma atitude moralista que eu retiro desse gesto. É mais uma atitude simbólica, no sentido de, isso tem custo. Não dá para fazer isso e achar que está tudo certo, porque você é uma autoridade, porque você é uma figura internacional. Pegar um voo para a França. Mas ele não pode. Não, quando ele quis pegar... Achou que tudo bem, agora eu pego aqui meu passaporte diplomático. E o episódio envolve uma moça que é imigrante, africana, muçulmana. Então tem um contexto que, digamos, favorece... Além do que, o homem é do FMI, né? Quer dizer, ele ficou um alvo frágil, digamos assim. Então, ele é do FMI, já ajuda a achar que eu não quero ele perto de mim, sabe? A impressão que eu tenho, assim, é claro que existe uma coisa, tem um custo para fazer isso, mas existe uma série de coisas que outras pessoas fazem e os vizinhos não se incomodam, né? Não, é verdade. Talvez até pior. Olha, e você sabe o que é o FMI? O Jornal da Cultura explica. A decisão de criar o Fundo Monetário Internacional foi tomada na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em julho de 1944, mas ele só entrou em operação no ano seguinte. O objetivo da instituição é garantir a estabilidade do sistema financeiro internacional. Em outras palavras, impedir que a falta de pagamentos, endividamento exagerado e outros desequilíbrios gerem incerteza nos mercados. Quando os países estão em dificuldade, recorrem aos empréstimos do fundo. Mas, para isso, são obrigados a impor programas de austeridade, que levam a cortes de gastos do governo, congelamento de salários e benefícios e outras medidas impopulares. Os cargos de direção no fundo são distribuídos de acordo com o peso das economias dos países membros. Por isso, o comando sempre ficou com os países europeus, levando em conta a soma das economias do continente. Mas o nome escolhido sempre tem de contar com o carimbo de aprovação dos Estados Unidos. O diretor-geral, cargo que era ocupado por Strauss-Kahn, tem a missão de executar as políticas de controle do fundo e supervisionar a ajuda aos países em dificuldade. Nesta função, Strauss-Kahn era tido como bastante eficiente, embora as medidas adotadas sejam sempre tomadas em consenso. Por enquanto, o nome mais forte para substituir Strauss-Kahn é o de Christine Lagarde, ministra de Economia da França. Ela já conta com o voto da poderosa chanceler alemã Angela Merkel. Tribunal de Paris decide levar adiante o julgamento do ex-presidente Jacques Chirac, acusado de corrupção quando era prefeito de Paris há 15 anos. A promotoria não aceitou as alegações da defesa de que Chirac não teve envolvimento direto em casos de desvio de dinheiro público. Ele foi prefeito de Paris nas décadas de 70 e 90. Naquele período, teria aprovado a contratação de funcionários fantasmas para beneficiar integrantes de seu partido de centro-direita.
Ele também teria facilitado o uso de dinheiro público em campanhas políticas. Se for considerado culpado, Chirac pode ser condenado a até 10 anos de prisão. Pelo 5º dia consecutivo, milhares de pessoas ocupam uma praça no centro de Madrid, na Espanha. Jovens espanhóis e de outros países da Europa protestam contra o desemprego e contra todos os partidos. No chamado Protesto dos Indignados, os jovens estão acampados na Porta do Sol desde o início da semana e prometem não sair tão cedo. Eles denunciam a falta de perspectiva para aqueles que saem das faculdades e não têm trabalho. Na Espanha, o desemprego chega a 21% da força de trabalho. Mas este é um problema que atinge todos os países do continente. Daí a presença de representantes de outras nações no protesto em Madrid. Uma inspiração não tem faltado para esses jovens, quer dizer, para os jovens do mundo inteiro, né, com a revolução aí nos países árabes. De alguma maneira, você acha que isso influencia ou inspira ou dá coragem para que eles se organizem assim? Sim, eu acho que sim. Eu acho que há um processo de reforçamento mútuo e tal. Mas o que está acontecendo ali, como eles têm mais história, né, de revolta e tal, é a crítica aos partidos, a crítica ao establishment. Não é um movimento de esquerda, não é um movimento de um partido, não é um movimento da oposição. Não, é uma recusa ao establishment político. A gente tem visto matérias na imprensa direto sobre isso. Quer dizer, essa molecada está desafiando a ordem como ela está, porque o preço que eles estão pagando está sendo muito alto. Quer dizer, a corda arrebentou, como sempre, do lado mais fraco. Então, o desemprego está penalizando principalmente os jovens. Na Espanha já há uma larga trajetória de desemprego alto, né? Agora, com a crise que houve, né? A coisa se avolumou, cresceu, né? A experiência da meninada internacional na Espanha é muito grande, eles têm muitos jovens de todo o mundo estudando lá. É verdade. A Espanha é um viveiro, digamos, de meninada de toda a Europa e de todo o mundo, na verdade, né? Agora, eu queria mudar um pouco assim, o lugar geográfico aí dessa discussão. Que exercício que a gente poderia fazer, assim, por especulação? Se houvesse um movimento dos jovens no Brasil, a gente estaria protestando contra o quê? Qual seria o nosso foco? Seguramente contra aquelas evidências, aquelas mazelas que nascem da autonomia do mundo da política. Então, a corrupção, sem dúvida nenhuma, a corrupção em primeiro lugar, né? A falta de transparência no mundo político, o descaso, a traição à representação, quer dizer, o fato de que eles não representam mais nada, não representam nenhuma ideia, nenhuma proposta, nenhum projeto, eles representam a eles próprios. Né? Em 20 de maio de 1927, o americano Charles Lindbergh se tornou o primeiro homem a atravessar o Atlântico sozinho de avião. O voo solitário de Lindbergh está no arquivo especial de hoje. Depois de quase 34 horas de neblina, ventos fortes, formação de gelo nas asas e muito cansaço, Charles Lindbergh pousou em Paris. O monomotor Spirit of St. Louis vinha do estado de Nova York sem escalas. Uma epopeia para a época, sua chegada triunfal foi aclamada por uma multidão. Charles Lindbergh tinha 25 anos. O feito lhe rendeu uma medalha de honra do Congresso americano, uma imensa popularidade e um prêmio que hoje valeria $320 mil. A seguir, atacante tricolor Luiz Fabiano passa por outra cirurgia e os fãs de Paul McCartney acampam em frente ao Engenhão para ver o ídolo no domingo.